Salve Maria Imaculada, meus irmãos! Na série de Mãos Dadas para o Céu de hoje, nós falaremos sobre um casal que nos inspira muito a viver completamente a vontade de Deus, independente de qual ela seja. É a serva de Deus Chiara Corbella e o seu esposo Enrico Petrillo. Chiara Corbella nasceu em Roma em 1984. Era de uma família profundamente cristã e desde pequena frequentava com sua mãe uma comunidade da renovação carismática, onde ela aprendeu a tratar Jesus como um amigo e a necessidade de amparar todas as suas decisões na fé. No verão de 2002, Chiara estava de férias passeando em Medjugorje. E naquele passeio, ela encontra Enrico, um jovem de 23 anos, 5 anos mais novo que ela, que estava também em peregrinação com a sua comunidade, também da renovação carismática, lá em Medjugorje. Chiara naquela época tinha só 18 anos e nunca tinha namorado, mas ela sentiu de algum modo que aquele jovem poderia ser seu futuro marido. Interessante que Enrico também era romano, e quando eles voltaram para Roma de Medjugorje, eles se encontraram, começaram a se conhecer melhor e começaram um namoro. Esse namoro, ele teve 6 anos, mas depois dos primeiros 4 anos, Enrico e Chiara passaram por algumas dificuldades no namoro, algumas rupturas, mas eles resolveram, depois desses 4 anos, romper o namoro. E Chiara, que era profundamente devota de São Francisco de Assis, foi fazer um curso vocacional em Assis. E lá ela sentiu que Deus falava com ela, dizendo que era com Enrico que ela precisava dividir a vida, né? Deus pedia aquilo a ela. Então ela volta para Roma, para o lugar onde ela morava, e retorna acompanhada por um padre, né? Eles começaram a ser acompanhados por um padre e eles retornam ao namoro. E depois eles passam mais 2 anos namorando. E depois desses 2 anos eles se casam. Então nesse exemplo nós percebemos que por vezes até podem existir alguns momentos de dúvida dentro do namoro, mas sempre quem vai dar a palavra final é Deus, porque é Ele quem deve guiar um namoro, é Deus quem deve guiar qualquer um dos nossos relacionamentos, principalmente o namoro. Então, os dois, claro, tinham medos, tinham inseguranças e conseguiram, depois de um tempo, compreender esses medos e se ajudarem a retomar aquele namoro e que depois deu em um matrimônio, né? Então eles se casaram em 2008, lá em Assis mesmo, porque, como eu disse, eles eram muito devotos de São Francisco de Assis. E na volta da lua de mel, Chiara já estava grávida. Só que naquela ultrassom em que eles fizeram, a criança demonstrou que tinha uma má formação. E aquela que se chamaria Maria, a criança, ela foi diagnosticada com anencefalia. E nesse dia do diagnóstico, Chiara se viu super preocupada, porque no dia da ultrassom, Enrico não tinha podido participar com ela, né? Porque ele teve que fazer uma cirurgia no dente. E ela se sentia bastante angustiada, porque não sabia como contar aquela notícia difícil a ele. Mas ela conta que olhou para a imagem da Virgem Maria e se sentiu intimamente identificada com ela. Quando a Virgem Maria precisou dizer que estava grávida a São José e não sabia a reação dele, mas a Virgem Maria confiou e entregou. E aquela entrega e confiança da Virgem Maria inspiraram Chiara. E aí, quando Chiara contou para eles sobre a criança, né, eles com certeza escolheram continuar a gravidez. E o bebê, que nasceu em 2009, morreu pouco mais de meia hora depois de ter nascido. E após alguns dias, houve o funeral, que foi vivido com a mesma paz que acompanhou os meses de espera pelo nascimento. E contagiou muitos dos presentes, né? Se conta que muitas das pessoas que estavam no funeral de Maria, bebê, ficaram muito emocionadas e conseguiram experimentar um pequeno pedaço do céu ainda aqui na terra, porque os pais, eles não se mostravam tristes, eles se mostravam felizes por estar fazendo a vontade de Deus, né? Mas alguns meses depois, eles receberam uma notícia maravilhosa de que Chiara estava grávida mais uma vez. E essa criança, ela se chamava Davi.
Mas, mais uma vez, aquela criança ela foi diagnosticada com uma outra malformação. Dessa vez era visceral da pelve, que fazia com que ela não tivesse os membros inferiores. Então, logo depois de nascer, em 2010, Davi também morreu. E esse funeral também foi vivido como uma festa. E nos dois casos dessa morte das crianças, todas as pessoas perguntavam a Henrico e a Chiara por que eles não abortavam, por que eles não abortavam aquelas crianças, já que elas tinham uma grande probabilidade de morrer. E é bela a pergunta que Henrico fazia a essas pessoas que sugeriam aborto a eles, né? Henrico dizia assim: Deus cria a vida para a eternidade e eu digo não? Essa deve ser a nossa resposta para quem é contra a vida. E em um dos seus escritos, Chiara diz o seguinte: no casamento, o Senhor quis dar-nos filhos especiais, Maria e Davi, mas nos pediu para acompanhá-los até o nascimento. Nos permitiu abraçá-los, batizá-los e entregá-los às mãos do Pai, com uma serenidade e uma alegria surpreendente. Então a gente observa que, como esse casal estava amparado na vontade de Deus, para eles o que importava não era ter os filhos com ele, mas era que a vontade de Deus fosse feita. Eles não foram pais egoístas, que queriam porque queriam que seus filhos vivessem. Eles queriam que aqueles filhos fizessem a vontade de Deus. E se era essa a que eles, chegassem a falecer, então bendito seja Deus. E ambos foram batizados, porque o que eles mais queriam realmente era o céu para essas crianças. E aí, o interessante também é observar que depois de ter 2 filhos com más formações, Chiara e Henrico foram fazer exames genéticos para ver se eles tinham algum problema, Mas não provaram nada. Então eles entenderam que aquilo realmente era providência de Deus, E também a maior prova disso é que eles receberam uma outra nova notícia, assim, maravilhosa, de que Chiara estava mais uma vez grávida. E dessa vez era do pequeno Francesco, que nasceu completamente saudável, totalmente saudável. E estava aquela alegria enorme para o casal, porque depois de 2 filhos que nasceram para o céu, um filho tinha nascido para viver aqui na terra, E aquilo alegrou muito o coração de Henrico e Chiara. Porém, os planos de Deus para aquele casal eram muito maiores que isso, porque nós sabemos que Deus ele permite os sofrimentos a quem mais Ele ama. Então, uma semana depois de descobrir que estava grávida, Chiara percebeu uma lesão na língua dela, com a suspeita bem sincera de que era um tumor. Então, aquilo ali se confirmou, Ela fez uma cirurgia para remover aquela massa da língua, inicialmente, e depois ela precisaria fazer outra operação, que só poderia ser depois que Francesco nascesse. E aquilo ali era realmente um carcinoma na língua, Que Chiara costumava chamar de dragão, porque ela dizia que queimava muito. Então, Chiara optou por adiar o tratamento, para não ferir a criança que carregava no ventre. Por mais que os médicos ficassem insistindo para ela abortar ou para ela dar à luz antes do tempo, ela disse que não. Ela queria colocar a vida do filho acima da própria vida. E em seus escritos, Chiara diz o seguinte: para a maioria dos médicos, Francesco era apenas um feto de 7 meses, e quem deveria ser salvo era eu. Mas não tinha a intenção de arriscar a vida de Francesco por causa das estatísticas por nada certas que queriam me mostrar que eu tinha que dar à luz ao meu filho prematuro para que eu pudesse operar-me. Então aqui nós observamos o verdadeiro amor de mãe, É aquele amor que quer dar a vida pelo seu filho, quer colocar o filho acima dela mesma. E como nos lembra a Virgem Maria, que naquele momento da cruz queria ser crucificada no lugar do seu filho, mas precisou fazer a vontade de Deus. Então Francesco nasceu em 2011 e na mesma hospitalização que Chiara havia feito para o parto, ela enfrentou aquela cirurgia, que precisava ser esperada até que Francesco nascesse. E quando voltou para casa, ela começou a quimioterapia e a radioterapia. Mas apesar disso, o tumor se estendeu aos linfonodos, pulmões, fígado e até mesmo ao olho direito, que Chiara cobria com uma bandagem para limitar as dificuldades visuais. Por isso que nós sempre vemos a imagem da serva de Deus, Chiara Corbella, com aquele tampão em um dos olhos.
E ela, como era uma menina muito alegre, ela dizia que o câncer tinha atingido o olho porque essa parte do corpo estava com ciúmes e também queria uma parte do câncer para si. Então nós observamos que mesmo em meio a tantas tribulações, Kiara nunca perdeu a alegria, ela nunca perdeu a felicidade de estar fazendo a vontade de Deus. E nunca murmurou, nunca reclamou. Não reclamou de ter perdido seu primeiro filho, não reclamou de ter perdido seu segundo filho, e não reclamou de agora, quando ter finalmente conseguido ter um filho saudável, não reclamou de estar com câncer que estava praticamente lhe destruindo. E aí, em 2012, em abril, cada vez mais os tratamentos se tornavam vãos, porque agora Kiara era uma paciente terminal. Então, mais nenhum tratamento que eles tentavam fazer dava certo com ela. Chegando em casa, depois desse último prognóstico em relação a ela, né? Na frente da família, ela brincou dizendo assim: qualquer coisa vai, a prova, a doença, mas se vendo vocês com essas caras, eu não consigo aguentar. Porque toda a família estava muito triste, né? Com aquele resultado dizendo que não tinha mais o que fazer com ela. Mas ela era sempre sorridente, né? Sempre alegre, como nos inspira. Porque por muito pouco nós reclamamos. Outra coisa muito bonita que Kiara disse em seu livro foi o seguinte: o milagre que nós queremos contar não é de uma cura, mas é outro. É uma alegria que deixa sem palavras, simples e direta. Um tesouro a descobrir que muda o mal em bem, que abre o coração e o horizonte. Então ela é a prova de que Deus não só age por meio de curas, mas por vezes quando Ele não permite uma cura, Ele também tem um propósito muito grande. Então, Kiara se preparava para o encontro com seu esposo da alma, né? Todos os dias ela era alimentada com a Santíssima Eucaristia e ela ia se fortalecendo junto com seu esposo, cheia de uma alegria totalmente sobrenatural, para o momento da morte, porque ela sabia que estava próximo. Então, Kiara morreu ao meio-dia do dia 13 de junho de 2012, depois de ter cumprimentado a todos, parentes e amigos, um por um, depois de ter dito a todos: quero-lhe bem. E muito belo é o testemunho que Kiara deixa ao seu filho, né? Ela escreve dizendo o seguinte: qualquer coisa que você fizer terá sentido só na perspectiva da vida eterna. Você aprenderá a amar de verdade, quando saberá que nada realmente lhe pertence, porque tudo é um presente. Como fala São Francisco, o oposto do amor é o possuir. Nós amamos os seus irmãos Davi e Maria, e nós amamos você. Sabemos que vocês não nos pertencem, que vocês não são nossos, e assim deve ser em toda a vida. Tudo o que você recebe não é seu para sempre, porque é um presente que Deus lhe faz, para que você possa acrescentá-lo. Nunca desanime, meu filho. Deus não tira nada. Se Ele quer alguma coisa, é só porque quer dar-lhe muito mais. Através de Maria e de Davi, nós somos apaixonados da vida eterna, e nós paramos de ter medo da morte. Então Deus tirou, mas para nos dar um coração grande e aberto em aceitar a eternidade desde já. E o seu funeral foi celebrado em Roma, no dia 16 de junho de 2012. Estima-se que participaram mais de 2.000 pessoas e disse que o clima era de alegria e de paz. E houve testemunhas dizendo que foi o dia mais feliz da sua vida. Então nós percebemos que a alegria de Kiara ela era cativante até mesmo após a sua morte, né? E quão belo também e heróico é o testemunho de Henrico, que precisou passar por isso tudo, estando ali firme pela sua esposa, né? E a cada dia precisa dar um testemunho de sua mãe ao pequeno Francesco, né? E um cardeal que estava presente na celebração do funeral de Kiara disse o seguinte: o que Deus preparou através dela é algo que não podemos perder. Então, no dia 21 de setembro, às 12 horas, abriu-se oficialmente o processo de beatificação da serva de Deus, Kiara Corbella Petrillo, na data de casamento de Kiara e Henrico, de forma proposital escolhida pela igreja, nos mostrando que é possível ser santo mesmo estando nessa vocação matrimonial, porque ela é toda de doação. Então, que belo é esse testemunho, tanto de Kiara quanto de Henrico, de amar os sofrimentos com alegria, nada possuir, entregar sempre a Deus, mesmo que nos seja doloroso, porque Ele sabe o que é melhor para nós. A fonte desse testemunho de Kiara Corbella e de Henrico
Foi tirado do site kiaracorbelapetrilo.it. Deus os abençoe. Salve Maria.